Pois é, a gente vai entender agora um pouquinho melhor do que está acontecendo, né, no cenário macro aí da nossa economia no Brasil. Porque muita gente pergunta, né, como é que vai ficar a economia, por exemplo, o ano que vem, né, e até o final deste ano. Existe previsão de crescimento do PIB, né, que subiu aí de 0,87% para 0,92%, ainda abaixo de 1%, né, mas o importante é que a tendência é de crescimento. Mas a gente vai entender direitinho o que está acontecendo na nossa economia com a nossa convidada de hoje, que é a economista Patrícia Bonini. Tudo bem, Patrícia? Como é que você está? Tudo bem. Obrigado pela tua presença Obrigada. aqui no nosso Jornal do Continente, Continente, né? Obrigada. Bom, quando a gente fala de macroeconomia, né? O pessoal fica meio assustado assim, mas o que é macroeconomia? É difícil de entender, né? E na verdade a gente tem que desmistificar um pouquinho isso também, né? E você é uma especialista nesse assunto. Eu trabalho com a área de macroeconomia, né? De macroeconomia mesmo. Já macroeconomia já há algum tempo. O que dá para a gente explicar, por exemplo, no cenário atual, do que está acontecendo para essa retomada do PIB? Porque muitos ainda estão achando, né? Será que é muito pouco esse crescimento? Como é que a gente pode explicar isso? Os números, às vezes eles enganam, né, a gente, porque quando você vê uma retomada de crescimento, a gente veio de uma recessão bem grave. Bem forte, né? É bem forte. E parece 0,82% para 0,9%, parece uma coisa tão pequena, mas pense que isso é 0,9% de R$1 trilhão. Exato. Então, quanto que é isso em valores, né, em termos de números, né? Então, é uma retomada de crescimento, sim, é um cenário otimista e a economia está estável, né? Então, parece que a economia tem condições de continuar esse cenário de expansão agora, para 2020, 2021, as previsões são até 2022. Até 2022. Em torno de 2% de crescimento ao ano. Isso é uma previsão, porque pode melhorar. Isso é uma previsão, até, né? Pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas se a previsão é de expansão, então, a gente tem fundamentos para ter essa previsão, né? Estabilidade de juros, estabilidade de preços, né? De inflação. Claro. A inflação está controlada. A inflação está controlada, né? Em torno de 3% para 4%. A taxa de juros, né, foi sendo reduzida desde o ano passado para cá, quando a inflação estabilizou. Então, o Banco Central veio reduzindo a taxa de juros. O cenário externo é favorável, né? Favorável no sentido de atração do investimento externo para o país. Então, as previsões são de acordo com a estabilidade da economia. Claro. Agora, o que pode atrapalhar esse caminho, por exemplo, daqui para frente? Daquilo que você enxerga que está acontecendo, a gente vê que a economia está estável, mas o que pode atrapalhar? Por exemplo, essa guerra aí entre China e Estados Unidos atrapalha? A gente pode tirar proveito da guerra. Opa. Né? A história é assim, enquanto a China e os Estados Unidos estão brigando, a gente pode ser parceiro dos dois. Então, na verdade, se você perceber assim, as conversas do presidente viajando, ele tem que vamos dizer assim, fazer contato com a China sem prejudicar o contato com os Estados Unidos, claro, porque a gente é parceiro, assunto, né? Sem deixar os Estados Unidos melindrados com o fato de que a gente está se aproximando da China. Então, os dois são parceiros. Então, para o Brasil, você pode se aproveitar da briga entre eles, até, em termos comerciais. Então, para o Brasil, eu não vejo como uma coisa que prejudique, que atrapalhe o nosso desempenho da economia, assim, essa previsão de expansão. Então, essas notícias são cada vez melhores, né? E se a coisa continuar assim, por exemplo, pacote econômico, a questão da liberdade econômica, tudo isso ajuda, né? Sim, então, a indústria, né, o setor da indústria reclama muito, que a indústria é o setor que menos cresce. Né? A produção industrial, inclusive, encolheu agora esse ano e o ano que vem a previsão é que vai aumentar um pouco. Né? Porque é o setor que mais sente a burocracia, né? Os impostos e sente a competitividade baixa em relação à indústria internacional. E a competitividade é baixa porque a gente tem muita coisa que emperra a nossa produção, a estrutura de impostos. Então, o pessoal da indústria reclama muito. Se você olhar os depoimentos do pessoal da Confederação Nacional de Indústria, porque a gente tem a infraestrutura, né? No caso da indústria, a parte para exportação, a infraestrutura ainda está em construção no Brasil, né? Muitos setores que travam. Então, o que segura um pouco é muito a infraestrutura, né, no Brasil. Claro. Então, a expansão tem que ir para investimento também. A gente vê que tem expansão para o consumo, mas se o investimento não avançar, aí
isso pode travar esse crescimento. Essa expansão só ocorre se o investimento ocorrer também. Claro, mas o bom é que a gente vê também que o nível de confiança do investidor tem aumentado cada vez mais. É isso, né, que você precisa, né? As empresas têm que ter confiança de que a economia vá se expandir e investir, né? E sentir um cenário favorável para expandir o investimento. Claro. Se não tiver expansão do investimento, isso pode travar essa previsão de expansão da economia. Mas o principal fator é a taxa de juros, né? Então, se a taxa de juros é mantida baixa, está no nível mais baixo que a gente já teve, então isso aí a gente não pode dizer que garante que o investimento vai se expandir, mas é um fator muito favorável, a taxa de juros baixa. E para o ano que vem, você acha que essa estabilidade vai se manter? Tem tudo para se manter, pelo menos? Bom, é a previsão do Banco Central, né? E das agências de previsão do mercado financeiro. Então, previsão para essa dívida pública estável, né? A dívida primária, que é só a diferença entre o que o governo gasta e o que ele arrecada, isso está mais ou menos estável. Se a taxa de juros está relativamente baixa, o volume de pagamento de juros das dívidas não cresce tanto, então a dívida não está em tendência de aumentar muito e a taxa de juros vai, se os preços se mantêm estáveis, o Banco Central mantém a taxa de juros baixa também. Então, a previsão do Banco Central é de que essas coisas fiquem estáveis. Entendi. E o legal é que a gente viu até agora há pouco na reportagem também que a confiança também é do consumidor comum. Esse parece que é o primeiro que confia. É o primeiro que confia. O consumidor é o primeiro que reage, né? O primeiro que reage, ele assim, a ponta, euforia. Né? Então, ele é o primeiro que reage. O empresário, ele é mais cauteloso, né? Ele freia porque um pouquinho mais ele tem que tomar mais risco. Sim. Né? Ele toma risco, então ele é mais cauteloso. Ele vê que a taxa de juros está, né, baixa, né? Então, e o dia a dia, né, da empresa, do pequeno, do médio, não é, né, muito fácil. Então, ele arrisca muito. Entendi. Então, o investimento é que vai mais, está demorando mais para reagir. Verdade. Né, no Brasil. Bom, a gente teve aqui um panorama, né, dessa macroeconomia que a gente chama, e eu quero agradecer muito a sua presença aqui por ter esclarecido um pouco para a gente e dado essa visão que é bastante otimista, bastante positiva para o nosso país, consequentemente para o nosso estado também, né? Santa Catarina vai junto. Vai junto, né? Com certeza. Sempre Patrícia, muito obrigado, junto. viu? Obrigado pela sua atenção. Agradeço. Até mais. Bom fim de semana. Tchau, obrigada. Bom fim de semana para você.